fato de ter... Esse lance dele ter se transformado tanto ao final do ciclo dele na cadeia chama atenção, né? Nos últimos 5 meses, ele começa a comer compulsivamente. Porque ele manteve o mesmo peso durante 26 anos. Então eu acho que na cabeça doentia dele, ele criou toda essa retórica. Ele fala, eu vou sair daqui e viver uma vida nova. O que é isso aí que você trouxe, cara? Tem aí uns dossiês, uma cabeça... Olha, eu sou assim, um aficionado em entrar dentro de um crime. E eu trouxe aqui um crime muito chocante, que é o crime que envolve o Maníaco do Parque. Que tá pra sair, você estava me contando aqui. Sim, o Maníaco do Parque, em tese, em julho, agosto de 2028, ele tem que ir embora porque ele completa 30 anos. Hoje, a lei fala que você tem que cumprir 40, só que essa lei foi posterior ao crime dele. Então, no caso dele, é 30. Outro detalhe, Marcola e Marcinho VP estão para sair. Já estão para sair também. Eles estão quase cumprindo 40 anos. Mas vai fazer diferença, Nantes? Já manda mesmo lá de dentro e valeu? Mas faz. Faz, né, meu? Porque o cara, muitas vezes, talvez o poder de atuação hoje na facção, as facções estão tão bem estruturadas que talvez eles não vai mudar muita coisa no gerenciamento do negócio. Porém, eles são líderes, né? Hoje eles são imagens que fortalecem a facção. Eles geram até esperança nos próximos criminosos que vêm, que estão chegando agora. Falam, não, o cara saiu, ele rodou, ficou 40 anos, mas ele saiu e está de boa agora. Então é complicado. Você demonstra, no ponto de vista meu, uma fraqueza do Estado. Mas por que ele não está ressocializado, não? Pô, 30 anos não dá para rezar, não? Que tá, né? Mas a gente tem outros casos aí que não ficou tão provado que o indivíduo, mesmo com penas tão altas, se ressocializou, né? E agora a gente está falando maníaco do parque. Não, o Maníaco do Parque, que é uma pessoa que matou várias meninas lá no Parque do Estado, ele está para sair, ok? E aí a gente recebeu uma informação ano passado que no começo eu não acreditei, que foi informação que ele havia arrancado todos os dentes, que ele seria um homem desdentado. Eu não acreditei inicialmente, fui confirmar e vi que ele era um homem desdentado. Ele arrancou todos os dentes da boca e qual foi enquanto estava preso? Está preso lá. Então o que aconteceu? Como é que ele arrancou? Ele usou uma metodologia antiga do pessoal que morava no interior que não tinha dentista, que você pegar um fio, amarrar no dente e puxar. O dente já estava meio mole, eles puxam. E ele, de uma hora para outra, como ele costura a bola, ele tem esse fio, ele arrancou, ele amarrou em dente por dente e foi puxando. E hoje ele é um homem desdentado. É um homem desdentado. Coisa de maluco, né, cara? Por que tu vai arrancar teus dentes? Então, quando eu recebo... O cara gosta de comer? O cara gosta de comer só sopa. Ele só gosta de sopa. Ó, cansei desses caras trazendo bife. Eu acredito que o doutor tem uma explicação boa então, pra o criminoso, ele nunca faz nada de graça. Então, veja bem, ele tá com uma esperança que ele vai sair. Ele já declarou que ele se recuperou e que ele quer sair. E que ele casou na cadeia. Ele recebeu milhares de cartas. Uma mulher do sul do país foi lá e insistiu muito com ele. E eles são casados no papel lá por procuração. Ela nunca pôde ter visita íntima. Ela tem 60 anos e ele hoje tem 58. Bom, vamos lá. Lembra que ele falou que ele recebeu milhares de cartas? Milhares. Cara, isso é muita viagem, né, Muita. cara? Milhares. E isso que ele é publicamente broxa, né, meu irmão? Imagina se ele fosse... Porra. Mas eu tive um raciocínio, conversando assim com alguns psicólogos e psiquiatras, eu queria até saber a opinião de vocês, para ver se faz sentido a minha conclusão, que pode ser que não tenha nada a ver. Mas vai. Eu trouxe uma foto que é essa aqui. Tá? O que é essa foto? Quando começou as investigações do Maníaco do Parque e foi encontrado o primeiro e o segundo corpo, o delegado percebeu que havia mordidas nas partes íntimas das mulheres. E aí o delegado queria fazer uma comparação se era o maníaco, porque o maníaco negou no início do crime. E eles fizeram o quê? O delegado pediu para um dentista fazer esses moldes da arcada dentária do Maníaco do Parque e fazer uma comparação com as mordidas nos corpos das vítimas, porque todos os corpos das vítimas tinham mordidas. E aí... Num dos depoimentos dele, na hora de ser interrogado, ele confessa: eu sou canibal. E aí, o que nós descobrimos? Que ele era broxa. Ele tinha a chamada fimose tipo 2, ele não conseguia ter esse. Ele teve uma namorada
uma morena de estatura média, cabelinho até aqui, nem magra, nem gorda, pele bem branquinha e cabelo até... E essa mulher que ele foi apaixonado separa dele. Dizem as más línguas que separou porque ele não tinha ereção. Naquele momento, ele vai morar com uma transexual. E essa transexual, ele mora 1 ano. Até ele não tinha matado ninguém. Uhum. Essa transexual, a gente lá Na Cena do Crime conseguimos um depoimento dela. Ela fala, ele foi bom marido, ele era trabalhador, cuidava bem de mim. Aí a pergunta, mas ele tinha algum problema? Tinha, ele não tinha ereção. E eu era ativa com ele. Ela fala isso. Por que terminou o relacionamento? Por causa disso. Porque ela não conseguia ter satisfação. Uhum. Só ele tinha. Ou seja, ele era broxa. Ele não queria violentar as mulheres. Ele queria matar as mulheres. Com a mão, garganta. Depois de matar, Igor, ele mordia as partes íntimas e voltava para casa. No dia seguinte, ele pegava a moto, voltava no mesmo local, mordia de novo, voltava para casa. No terceiro dia, ele voltava no local, mordia de novo, até o corpo começar a cheirar. Começou a cheirar, ele para. Ele estava saciado naquele momento. Passava um período, voltava à vontade de matar. Matar quem? Matar uma mulher com as características da namorada. O laudo psiquiátrico constatou que ele tinha raiva das mulheres. Mas não era de qualquer mulher. Era desse tipo de mulher. Todas são muito parecidas. Que possuem as características da ex. Eu consegui a foto das 7, coloquei uma de cada lado. Você vê, você fala, meu, que maluquice. Outro detalhe que o delegado na época perguntou, como é que você escolhia as vítimas sem contar as características físicas? E aqui vai uma dica de segurança para todo mundo que está nos vendo, porque é uma dica de segurança mesmo. E ele, que é um cara de inteligência para o mal, ele falou o seguinte, eu identificava no metrô uma menina com as características que eu gostava, mas eu só abordava se eu percebesse que o olhar era triste, que ela estava um pouco inclinada para frente e os ombros para baixo. Isso denota na leitura corporal que é uma pessoa que está deprimida, que está abatida, está vulnerável. Então ele chegava com uma câmera na mão, falava, nossa, você é uma menina muito bonita de expressão, você pode ganhar dinheiro. Ele ficava elogiando uma menina que estava para baixo. Sim. E aí ela melhorava o astral, conseguia fazer ela subir na moto, falou, quer tirar umas fotos? Eu faço o book, eu vou atrás de prováveis fotos e depois você me dá um lucrinho. A menina acreditava. Só que ela ia para lá, ele não a violentava. E ele fazia o quê? Ele mordia. Bom, conclusão que a gente teve conversando até com o Dr. Guido Palomba. A conclusão é o seguinte, ele está para sair. Ele sabe que ele faz isso porque ele é canibal. Canibal tem que matar e comer. Então, a primeira conclusão, ele arranca todos os dentes porque na cabeça dele, doentia, ele não teria mais o gatilho de matar e comer. Essa é a primeira situação. Só que não para por aí. De uma hora para outra, ele começa a se feminilizar. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Recente. Tem 1 ano. Ele de uma hora, ele nunca foi assim. Ele começa a se feminilizar. E o pior que eu vou te mostrar agora. Nos últimos 5 meses, ele começa a comer compulsivamente. Porque ele manteve o mesmo peso durante 26 anos, Igor. Ele, por sinal, envelheceu muito pouco. Ele manteve o rosto dele muito parecido. E eu, por sinal, trabalhei em cadeia pública. Eu tenho uma teoria que o preso envelhece menos do que nós que estamos trabalhando. Isso é fato. Sim. Ele envelhece menos. Eu peguei fotos de todos os criminosos famosos, de quando foram presos e de quando saíram. Suzane, Goleiro Bruno, todos famosos eu peguei Na Cena do Crime. Quando você vê, você fala, nossa, mas parece que o tempo não passou para eles. E no caso dele, por que ele engorda? E olha como ele está hoje, você vai cair duro. Olha como ele está hoje. Caraca. Olha isso aqui. Na minha concepção, até queria saber do seu público, se ele fosse para a rua assim, ele não dura uma semana. Se ele for para a rua assim... Ele passa batido. E ele também passar a ser uma mulher, por exemplo, usando roupa feminina... Mas não casou? Bom, tá casado na cadeia. A gente não sabe o que vai acontecer quando sair. Depois na que cadeia sair, você aceita qualquer que pessoa. Pode ser uma porque estratégia também. Ela ajuda com o advogado, ela leva comida. Sim. Para ele tá tudo é festa. Agora, quando ele vai sair de lá, o que ele vai fazer? Ninguém sabe. Agora, se ele sair assim, ele não dura.
porque ele toma um cacete na rua e é morto. Se ele sair assim, ele não teve nenhum tratamento esse tempo todo. Ninguém vai poder dizer que é o maníaco do parque. Sim. Então eu acho que na cabeça doentia dele, ele criou toda essa retórica. Ele fala, eu vou sair daqui e viver uma vida nova. E como eu arranquei os meus dentes, eu não vou matar mais ninguém. Só o fato dele ter conseguido arrancar os dentes já indica pra gente Já alguma coisa, né, cara? Sim. Porra, só o fato de ter... Esse lance dele ter se transformado tanto ao final do ciclo dele na cadeia chama atenção, né? Tem que ter uma motivação. Não é de graça isso. Dá pra entender um certo receio de morrer e tudo mais, mas é uma transformação acentuada, né? Sim. De arrancar os dentes e tudo, caraca. Ele possui um retardo mental, né? Ele não teve nenhum tratamento esse tempo todo, ele não teve nenhum remédio. E muita gente como ele é solta diariamente após cumprimento de pena. Exatamente. Então o Brasil solta gente com potencial de matar, que é um verdadeiro absurdo. E de cometer novamente. E uma mente assim, que você vê que ele não. Embora ele é um criminoso, um psicopata, os caras são muito inteligentes. Porque ele é o maníaco do parque, ele é burro. Exatamente. Eu não vou ver para ele estruturar tudo isso, criar toda para enxergar a vítima. Saber, exatamente. Ele tem o seu ponto de inteligência e de lucidez. Uhum. Eu tenho uma análise. Os criminosos, de certo modo, o doutor acho que viveu isso aí mais do que eu ainda, porque trabalhou mais na parte investigativa. Os criminosos, de certo modo, a grande maioria são pessoas inteligentes. As pessoas cometem crime e muitas vezes cometem o crime por prazer, que é o caso aqui. Muitas vezes o bandido, que a gente combate no dia a dia, que é o que eu sempre procurei identificar e ir atrás, ele não está atrás do bem da vítima. Ele está atrás de satisfazer a vontade dele de ver o pavor no olhar da vítima. O tesão dele é ver o pavor. O tesão dele é ver a vítima apavorada, é aterrorizar. Muitos marginais que se envolvem no mundo do crime, que estão inseridos no mundo do crime, eles não estão mais nem aí porque eles vão levar de vantagem. Muitas vezes é para ver, eles têm satisfazer a lasciva de ver o medo no olhar da vítima, a expressão na vítima. Então, assim, e a pessoa quando atinge um nível desse, que eu costumo dizer que muitas vezes é difícil de você recuperar um indivíduo desse. Pode dar 200 anos de cadeia, ele sai e ele vai querer satisfazer aquela vontade, aquela lasciva, porque aquilo é prazeroso para ele, é como se fosse uma droga. E esse indivíduo, eu acredito nessa teoria que pode ser real, dele tentar segurar o monstro dentro dele, arrancando os dentes. Ou pode Mas ser eu também analiso que, pela inteligência dele, ele pode estar tentando enganar os médicos que vão fazer a avaliação para liberar ele. Vai falar, não, eu mudei, eu não quero mais essa vida, eu não vou fazer mais isso. Os dentes que agora, com dentes aleatórios que ele compra, ele pode trocar de dente. Exatamente. E aí ele pode, de repente, utilizar de outros mecanismos, sei lá, de repente ele continua assassina e utiliza de uma faca, sei lá, não sei. Não sei o que passa dentro dessa cabeça